Olá, queridos ouvintes, é um prazer começar o programa aqui com essa música com uma mensagem tão bacana, uma música tão inspiradora, pouco conhecida, de um CD do Alexandre Pires, né? Diferente do estilo dele, mas que ele deixa como uma mensagem aí poderosa para algo que assola tanta gente, tantas famílias no país, que acabam sendo pegas de calças curtas, ou seja, quando percebem a coisa chegou num estágio que praticamente não tem mais volta, a coisa ficou muito, muito, muito grave, né? A dependência química para valer, né? A dependência química é algo que começa devagar, a pessoa acha que vai controlar, ela acha que dá para controlar, né? Acha que é o senhor da situação, que faz isso porque gosta, porque se sente bem, só que com o tempo vai deteriorando cada vez mais a saúde, cada vez mais a ética, os valores da pessoa, né? Cada vez mais as emoções que vão ficando cada vez mais desordenadas, e o desespero bate, a angústia, o ódio, tudo junto, e aí a pessoa acaba fazendo coisas que de fato seriam inacreditáveis antes dela ser usuária de droga, né? Como bater na mãe, roubar em casa, ou se não bate, é agressivo, bate verbalmente, né? Violenta verbalmente a família, ou a esposa, no caso do dependente químico, ou, né, o marido, né, quando é a mulher que é uma dependente química, e a coisa vai avançando e chega a um triste fim, muitas vezes, né? A grande maioria dos dependentes químicos no Brasil acaba não conseguindo se livrar da sua dependência química e tem um triste fim, né? Seja uma morte trágica, né? Uma morte pela dependência química, seja suicídio, seja um fim moralmente muito deteriorado, sendo uma pessoa considerada inválida pela família, bancada, sustentada com as sobras, com os restos, né? Quando ainda é jovem, não, mas e quando chega lá na frente? Quando chegou nos 50 anos de idade? Quando passou dos 50 anos de idade? E quando a geração que sustentava vai embora, morre, né? Quando o pai e a mãe morrem, como é que a coisa fica? Pois é, então, dependência química, droga, no geral, é uma lástima, é um problema sério para valer e que precisa sim ser tratado, combatido desde cedo, né? Desde o início do processo é preciso combater. Então o programa hoje é para falar justamente disso, né? Como combater quando a pessoa não quer parar de usar. Como se livrar desse problema quando o usuário, o filho, o marido, não quer parar de usar, né? Eu vejo muitas famílias se submetendo a essa situação e cedendo, né? Ou seja, não tem o que fazer, ele não quer, o que eu posso fazer? E os anos vão passando. A pessoa já chegou nos 40, depois vai para os 45. Conheço família que está nessa postura, o filho com 50 anos, usuário de crack, né? E os pais lá, na fase final, né? Ou seja, já cheio de doenças, poderia não estar, mas a vida ficou tão infeliz também por causa desse problema que a própria vida dos pais encurta, né? E aí as doenças vêm mais cedo, está lá com 75 anos, antes do 80 e já está quase morrendo fisicamente. Por quê? Porque a coisa está terrível, né? Ou seja, uma fase da vida que era para estar em paz, que era para estar tranquilo, né? Gozando da sua última fase no mundo, né? Ou seja, preparando aí para os últimos anos, a última década, as últimas décadas serem de maneira mais plena possível, porque é uma época que não dá mais para perder tempo. É época para ser feliz, né? E aí a pessoa vivendo o contrário disso por conta de filho dependente químico, com 50 anos de idade. Quer dizer, os pais vão empurrando esse problema para frente, chega lá na frente, isso vira uma bomba atômica. Uma bomba atômica. Por uma época da vida que deveria ser sublime, deveria ser de paz, de conexão com Deus, de deixar legado,
de fazer as pazes com toda essa existência aqui, né? De se preparar para ir para o campo espiritual, levando todo esse aprendizado e deixando todas as bênçãos aqui para o seu legado, para os seus queridos. E a pessoa está ainda emaranhada numa infelicidade por conta de dependência química na família. Então precisa resolver antes. Então você que tem um cônjuge dependente químico, precisa resolver antes. Porque se você não resolver, o seu filho vai querer resolver depois. Vai querer se meter nisso. Vai levar os traumas. E vai também, provavelmente, muitos acabam tendo problemas também com dependência química. Você quer perpetuar isso? Precisa resolver agora. Resolver agora na sua família a dependência química. E como se resolve isso quando a pessoa não quer parar de usar? Normalmente o indicado é uma internação involuntária. Essa internação involuntária, quando feita numa boa clínica, e por favor, não escolha qualquer clínica só olhando na internet, olhei lá, esse site é mais bonito, o texto é mais legal, então é essa que eu vou escolher. Porque assim, tem muita clínica com péssimos serviços, né? E você tem clínicas com bons serviços, sim. Mas é preciso indicação. É preciso uma indicação de alguém que já passou por lá, que possa te dizer em detalhes, uma família que já usou aquele serviço, tá? Mas quando a pessoa ela vai para uma internação involuntária, e quando isso é feito numa boa clínica, antes de um mês que a pessoa chegou lá, ela já fez as pazes com essa realidade, ela já está até agradecendo a família por ter tomado aquela atitude, né? Porque ela não conseguia antes tomar essa atitude sozinha, ela tinha uma necessidade tão visceral da droga, ela estava tão envolvida naquele mundo que ela não conseguia. Depois de um mês, estando envolvida num outro mundo, né? Ou seja, conversando com pessoas que já passaram por isso, que já estão lá na frente no tratamento, né? Ouvindo depoimentos, tendo a possibilidade de se desintoxicar sem sofrimento, né? Ou seja, cuidado ali pela equipe clínica, pelo psiquiatra e tal, podendo se desintoxicar sem sofrer intensamente a abstinência, né? Então é um processo onde naturalmente a pessoa vai voltando para o equilíbrio, né? E a ápice de desenvolvimento humano tem como diferencial, durante esse processo, trabalhar a causa da dependência química na pessoa, né? Porque a clínica vai trabalhar, buscar reajustar quimicamente, comportamentalmente e emocionalmente, mas a causa da dependência química, para valer, a estrutura de vício, isso é matéria de outro tipo de técnica, isso é programação neurolinguística que trabalha, constelação familiar, nós trabalhamos isso, identificando a origem do sentimento de vazio, ou de angústia, ou de insegurança, ou de extrema ansiedade. E essa origem, ela se dá na infância, na relação da criança com os pais, com a família na infância, né? Então, se a criança se sentiu amparada plenamente, amada, segura ou não, né? E às vezes isso acontece com crianças com muita sensibilidade, com eventos como o nascimento de um irmão mais novo, em que ela se sente muitas vezes trocada, rejeitada, deixada de lado. Às vezes, um primeiro dia de sala de aula, ela pode se sentir traída, ou às vezes uma gravidez indesejada. É com toda criança que acontece isso? Não. É com pessoas com uma sensibilidade maior, né? A falta de um pai, a criança que sente que o pai não a ama porque ele não dá atenção, ou por conta de alguma separação, ou algo em relação à mãe, muitas vezes também vai causar esse buraco, esse vazio. Então a ápice vai trabalhar essa estrutura profunda emocional, né? Porque para que a pessoa saia da clínica sem necessidade emocional, sem vontade de usar. Se a pessoa ela continua com a vontade, ela sai da clínica, mas ela continua emocionalmente frágil, diante de alguma decepção, de alguma desilusão, muito provavelmente ela volta a usar. Por isso as clínicas estão abarrotadas de pessoas que já se internaram várias vezes. Na ápice de desenvolvimento humano, nós trabalhamos de dentro para fora. Mas é importante também dar suporte para a família. Porque a família não tem coragem, muitas vezes, de tomar essa atitude, tem medo
do rancor eterno, da mágoa eterna que o filho pode ter em relação a ela, né? Então nós precisamos trabalhar a família para poder fazer isso com amor e poder, sem culpa, sem medo, e ao mesmo tempo trabalhar o filho, né, para processar tudo isso, ou o marido, no caso de uma internação de um marido, de uma esposa, de um pai. É um trabalho sistêmico. E então eu gostaria de convidar você que precisa disso na sua família, ou você que tem alguém, um amigo, um conhecido que tem esse problema na família, vou te convidar a assistir os programas no YouTube sobre dependência química, os nossos programas, a saber mais sobre o tema. Digita lá, Ápice Desenvolvimento Humano. Você digita no YouTube. E aí você vai entrar no canal da Ápice, lá você tem inúmeros vídeos sobre esse tema. E te convido a vir até a Ápice numa entrevista individual, gratuita, conhecer o método para resolução da dependência química. Você liga no 0 Operadora 11 2361 5000, 11 2361 5000 e começa e agenda a sua entrevista, e nessa entrevista você vai poder tirar todas as suas dúvidas, conhecer a equipe profissional de atendimento da Ápice, entender o diferencial da nossa metodologia e, a partir daí, começar um processo focado em resultados para valer, né? Então, a Ápice tem compromisso com o resultado do cliente, né? Nós fazemos o processo e, depois disso, durante um ano ainda acompanhamos, e se a pessoa tiver alguma recaída, qualquer problema, nós refazemos o que for necessário para consolidar isso. Então liga na Ápice no 0 Operadora 11 2361 5000, 0 Operadora 11 2361 5000 e o site www.apicedesenvolve.com.br, apicedesenvolve.com.br. Você também pode ter acesso via o site do Projeto Vida Sem Vícios, que é www.vidasemvicios.com.br. Por que o dependente químico não quer reconhecer que é viciado, né? Ou seja, ele não quer reconhecer que necessita de auxílio? Por várias questões. Uma delas, né, é porque emocionalmente ele sabe que, se ele parar de usar, ele vai voltar para aquela condição emocional anterior ao uso. E que a droga, de alguma maneira, traz um benefício emocional, traz um alívio, né, para uma ansiedade, para uma angústia, ou traz uma autoconfiança para uma pessoa que está com muita insegurança. Então, ele fica imaginando que sem a droga ele vai ficar pior. Então é compreensível que ele não queira parar de usar nessa condição. Sem a droga, pior, então ele quer ficar com a droga, né? Ele também, muitas vezes, não quer assumir o fracasso diante da família e da sociedade. Ele ser internado, antes de ser internado, ele ainda pode achar que muita gente não sabe da história dele na família e tal. Mas depois de ser internado e todos saberem, né? Então ele tem medo muitas vezes disso. O ego fica sentido, né? Fica ali preocupado de ficar manchado como um dependente químico na família. Às vezes a pessoa não quer se assumir como um fracassado, dele mesmo não conseguir sozinho se livrar do vício. Então ele diz que é porque ele não quer. Na verdade, muitas vezes ele já não consegue, né, se livrar, ele necessita para valer. Quimicamente, o corpo necessita para valer daquilo lá. Então é preciso se trabalhar de uma maneira plena, de uma maneira mais profunda, essa questão, envolvendo toda a família, né? É preciso fazer o dependente químico entender que hoje nós já temos métodos onde ele não vai parar de usar e ser uma pessoa incompleta, infeliz. Não, na Ápice nós primeiro trabalhamos a estrutura emocional, né, para que a pessoa se sinta completa, inteira, para depois, naturalmente, ela se sentir capaz de não usar mais drogas. Por quê? Porque ela vai estar envolvida com outras coisas agora que vão trazer a felicidade. Ela vai buscar a felicidade através do projeto de vida profissional,
do projeto de vida afetivo, não mais através da droga. Então é um trabalho mesmo de dentro para fora nesse processo, né? Muito bem. Então, vou deixar mais uma vez o telefone, 11 2361 5000. 11 2361 5000. E o site www.vidasemvicios.com.br. Os familiares precisam ser cuidados tanto quanto, né? Porque um familiar que vai deixando o problema, vai empurrando o problema para frente, faz isso porque não se sente preparado ou confortável emocionalmente para lidar com a situação de uma maneira mais decisiva. Então, se a pessoa não quer internar, se a pessoa não quer se tratar e a família vai cedendo, né? Mas não tem o que fazer, ele não quer, não tem o que fazer, ele não quer. A família faz isso porque não quer bater de frente, não quer um confronto. Tem medo disso piorar ainda mais as situações, de gerar mais mágoa, mais rancor nos relacionamentos, de estragar de vez, né? Então esse receio da família vai fazendo com que a pessoa se enfie mais na dependência física, porque é progressivo, né? A dependência química é considerada uma doença progressiva e fatal. Progressiva e fatal, ou seja, a pessoa vai precisando cada vez mais da droga. Por quê? Porque aquela quantidade que ela está usando hoje, o corpo vai lutando, né, para conseguir ter alguma resistência a essa quantidade tóxica, de substância tóxica sendo colocada no sistema. E aí o corpo vai ganhando uma resistência. Quando ele ganha uma resistência, a parte psicológica da pessoa percebe que a droga já não faz o mesmo efeito. Ela faz um efeito menor. Então ele quer usar mais para ter aquele mesmo resultado emocional, o mesmo barato, né, a mesma prazer. Ele usa mais. E aí, ao usar mais, o corpo vai também precisar se reorganizar para suportar esse mais. Então ele tem toda uma reorganização química para isso. E aí o corpo fica dependente de mais quantidade de droga também, né? Ou seja, é uma doença progressiva e fatal. É preciso entender isso. Como é que você vai fazer vista grossa para uma doença progressiva e fatal? Não dá para ter vista grossa, é preciso tomar atitude. Talvez vai se dizer, mas eu já tomei e não deu certo. Mas não deu resultado. Já internamos 2, 3, 4, 5 vezes e não deu resultado. Talvez esteja na hora de fazer algo diferente, uma metodologia diferente. Se você quer resultados diferentes, faça algo diferente, né? Continuar fazendo as mesmas coisas, você vai continuar colhendo os mesmos resultados. Então, o que nós convidamos é para trabalhar a estrutura emocional, a causa, a estrutura psíquica e emocional de vício. E não só tirar a pessoa do vício, é preciso tirar o vício de dentro da pessoa, né? É preciso reorganizar uma estrutura emocional de falta, de incompletude, que faz com que a pessoa busque essa completude na droga. Então, só passar por uma clínica não vai ser garantia suficiente. Tanto que os números no país são aterradores em relação a isso, né? As pessoas que se internam, em 2 anos, mais de 80% das pessoas que passaram por uma internação voltaram a usar. Em 2 anos, mais de 80% das pessoas que passaram por uma internação voltaram a usar. Essa é a questão, essa é a problemática da dependência química para valer. Se você não trabalhar a estrutura emocional, se não trabalhar essa estrutura de maneira plena, o problema persiste. Então eu gostaria de convidar, né, você a conhecer um trabalho diferente, um trabalho que vai reestruturar a emoção. Então se a pessoa é muito insegura, ela vai ser mais autoconfiante. Se ela é uma pessoa muito ansiosa, então ela vai
se livrar dessa ansiedade, né? Ou seja, é para a pessoa se tornar uma pessoa de fato livre de vícios. Livre de vícios. Esse é o projeto da Ápice Desenvolvimento Humano. E aí, venha conhecer, venha para uma entrevista individual, venha com a família. Né? Se você não conseguir trazer... Se você é o dependente químico, vem você. Se você é um familiar e puder trazer o dependente, melhor. Se não der para trazer, venha só você. Venha você receber orientações. Venha você receber um apoio para conseguir fazer o que é preciso fazer. Telefone 11 2361 5000, 11 2361 5000 e o site www.vidasemvicios.com.br. Foi um prazer estar com você. Muita luz, muita evolução sempre. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau.